Todos os que estamos hoje presentes nesta sessão em agendamento potestativo do Bloco de Esquerda temos certamente consciência de que hoje é o primeiro dia do debate do Orçamento de Estado. É certo que o Orçamento tem vindo a ser tratado na penumbra de negociações no Terreiro do Paço, mas sendo responsabilidade do Parlamento a decisão sobre a utilização do dinheiro público e a resposta aos problemas essenciais do país na questão do orçamento, é uma vantagem para a clarificação e transparência da decisão pública que esta decisão tão importante sobre o subsídio de desemprego seja hoje adotada pelo Parlamento. É, portanto, uma questão de governabilidade, é sim, senhor. Discute-se se o Parlamento toma uma decisão para responder a uma das questões mais importantes da vida económica e social do país. 300 mil homens e mulheres que no desemprego há tantos anos e sem oportunidade de trabalho que desejam, se vão ter ou não o mínimo de apoio que a República lhes deve. É certo que nos últimos dias ribombou nos Passos Perdidos a declaração do Governo, segundo a qual a proposta do Bloco de Esquerda implicaria um gasto excessivo. E não haveria, diz o Governo, disponibilidade de 340 milhões de euros, contas do Governo, para pagar a estes milhares e milhares de desempregados o subsídio de desemprego em função daquilo que descontaram e para o qual se esforçaram. Caiu o Carmo e a Trindade. E o PSD, que tinha agendado um projeto de lei para contribuir para a resposta no alargamento do subsídio de desemprego, veio imediatamente recuar e aceitar a chantagem do Governo. O mesmo se diga, aliás, do que o CDS pretende fazer nesta sessão. Há, portanto, um cheiro ao Orçamento de Estado e um cheiro a esta maioria PS, PSD, CDS, que parece contaminar a decisão que importa sobre o subsídio de desemprego. E eu começo diretamente pelas questões políticas que aqui estão envolvidas. Olhando para o programa de todos os partidos, dizia-nos o PSD, no seu programa eleitoral, é prioritário estender, com cariz excepcional, e concordamos, aliás, com o cariz excepcional, o período potencial de concessão do subsídio de desemprego. Perguntado pela bancada do Bloco de Esquerda, pela voz do deputado Luís Fazenda, acerca de se o PSD abdicaria desta extensão da concessão do subsídio de desemprego, levantou-se Aguiar Branco, presidente da bancada do PSD, para garantir que o PSD nunca abandona nada. Meu dito, meu feito. Abandonou imediatamente, mal o Governo entendeu que lhe era inconveniente no Orçamento de Estado ter este custo de 300 e poucos milhões de euros para o apoio aos desempregados. E foi dito e feito. Aí veio o PSD retirar a sua proposta com o pretexto estapafúrdio de que o Governo já tinha aprovado a sua proposta, o que é inteiramente falso. Inteira, total e radicalmente falso. O PSD quis decidir apoiar a proposta do PS, do Governo, retirando a sua. Quanto ao CDS, a coisa é um pouco mais complicada, porque o CDS se comprometia no seu programa com as duas medidas constituintes da proposta que era também a do Bloco de Esquerda e que é exatamente a que está no projeto de lei do Bloco de Esquerda. A saber, para o CDS é urgente o alargamento da proteção social, pelo menos a título transitório, no sentido de, o tempo de percepção do subsídio de desemprego e não apenas do subsídio social de desemprego, aí está a proposta do Bloco de Esquerda, e em segundo lugar, alterar os prazos de garantia de modo que os jovens não sejam excluídos do subsídio de desemprego, aí está a proposta do Bloco de Esquerda. E veremos agora o CDS também, no altar do Orçamento de Estado, recusar as propostas com as quais se comprometeu no seu programa.
para tomar emprestado os termos sempre elegantes de um dos grandes cultores do diálogo parlamentar, o deputado Streste Ribeiro, a malandrice do PSD e do CDS é abdicarem totalmente da promessa que fizeram aos portugueses e aos desempregados em particular, a bem de um acordo para um orçamento que recusa o apoio aos desempregados. É por isso que a proposta do Bloco de Esquerda contém 3 medidas fundamentais. E essas respondem ao nosso programa eleitoral. Alterar o prazo de garantia para que quem trabalha no ano em curso possa ter acesso ao subsídio de desemprego nas condições, em particular, dos jovens com contratos a prazo ou com situações precárias que procuram emprego e não o encontram, mas já trabalharam e a quem as portas do subsídio de desemprego estão injustamente fechadas. Em segundo lugar, propõe o Bloco de Esquerda majorar para os casais em que o homem e a mulher estão desempregados, majorar o subsídio de desemprego como é de justiça. E, em terceiro lugar, alterar as regras para o prazo da concessão do subsídio, melhorando o acesso dos trabalhadores mais velhos ao subsídio, sabendo que a sua dificuldade de voltar ao mercado de trabalho é bem mais difícil. Estas medidas, senhoras e senhores deputados, são necessárias. São necessárias porque há 300 mil desempregados e desempregadas que não têm subsídio. São necessárias porque o Estado tem vindo a poupar nos desempregados. Há 5 anos atrás, o Estado apoiava cada desempregado com 400 euros por mês. Dir-me-ão, é muito pouco. É verdade, é muito pouco. É agora menos do que o salário mínimo nacional. Mas este governo conseguiu reduzir em 100 euros o apoio a cada desempregado para 300 euros em média. Este governo ataca os desempregados e acha que a restrição orçamental se faz à custa dos desempregados, do apoio aos desempregados e do respeito pelos desempregados. Pior ainda, o governo que nos diz que não pode aceitar a proposta do Bloco de Esquerda. É cara demais. Custa, diz-nos o governo, e eu insisto que é a conta do governo, 340 milhões de euros. Pois, senhoras e senhores deputados, eu quero fazer contas convosco. Porque o ano passado o governo tinha orçamentado 580 milhões de euros para o apoio aos desempregados. 580 milhões. Quanto é que gastou? 260. Quanto é que não gastou do que estava orçamentado? 320 milhões. Pois aqui tem a resposta, senhoras deputadas e senhores deputados do Partido Socialista. 340 milhões é muito sim, senhor. É o que é necessário para um apoio mínimo a muitas pessoas que precisam de tudo.